Um feliz sábado a todos e a todas. Mais uma vez, uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para mais um estudo, né? E esse estudo que estamos realizando nesse trimestre do livro de Gênesis, já vamos na terceira lição, que vai abordar exatamente o patriarca Abraão. E hoje a lição 8 tem como título a promessa. E nós temos a honra, o prazer de receber aqui o professor Mauro Albino Moreira, né? Professor lá da Universidade de Moçambique, está fazendo a sua pós-graduação, o seu mestrado e doutorado aqui na Universidade Federal da Paraíba. E é uma pessoa que estuda profundamente a Bíblia. Né? O pai dele é missionário lá na cidade, no país de Moçambique. Mauro, qual é a instituição que você trabalha lá, que você é professor? Na Universidade Eduardo Mondlane. Pronto, uma universidade importante, uma das universidades mais importantes do nosso querido país, Moçambique. Eu digo que a África, Moçambique, Angola, são países co-irmãos do Brasil pela proximidade que nós tivemos, não geográfica, mas a proximidade histórica, né? Em todo um processo que é do conhecimento de todos, que de forma impositiva os moçambicanos, angolanos e tantos outros africanos vieram para aqui em situação desigual. Mas hoje, né, a vida traz a oportunidade, nos dá a oportunidade de trazer nosso querido co-irmão Mauro aqui para a nossa região, né, para ele trazer o seu conhecimento na condição de um grande acadêmico que ele é em Angola e aqui está fazendo uma pós-graduação com extremo louvor. Né? Ele já fez a qualificação dele e entre os meses de julho e agosto ele vai estar defendendo a sua dissertação de mestrado. Ele é professor de música, será mestre em música lá na cidade no país de Angola. Qual é a capital e a cidade que você mora? Eu moro na cidade de Maputo, que é a capital. Na verdade, o país é Moçambique. Então, eu moro na cidade de Maputo, na capital do país. Massa. Então vamos estudar, vamos explorar o homem, aproveitar enquanto ele está aqui no Brasil. Né? Ele é cantor, compositor, né? E também ele conhece muito de instrumentos musicais, como piano, que é a paixão dele. O título da lição é a promessa, da lição 8. E o texto áureo dessa lição se encontra em Gênesis, capítulo 24, versículo 1, que diz o seguinte, vem comigo na leitura. Abraão já era velho, da idade avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Meu querido Mauro, e aí, né, passaram-se aí mais de 50 anos desde que Abraão deixou sua terra para ir para a terra prometida, né? E como é que você vê aí as promessas sendo realizadas na vida de Abraão? Como é que a gente poderia introduzir essa lição, né, contextualizando a importância de um dos homens mais importantes das Sagradas Escrituras, apresentados nas Sagradas Escrituras, um dos mais referendados na Sagrada Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento? Muito obrigado, professor Matusalém, pelo convite de eu estar aqui e dizer que é uma oportunidade ímpar, né, estar aqui a compartilhar este momento do estudo da nossa lição número 8, a promessa. Indo diretamente na pergunta que me é colocada e também para fazer uma contextualização, nós aqui estamos a falar de um patriarca, Abraão, que apesar de ele ter tido nas lições passadas algumas quedas, mas ele manteve-se firme naquilo que são as promessas de Deus, e nós aqui encontramos de novo este homem, Deus a fazer um pacto com ele e Deus a fazer cumprir através dele as suas promessas. Então estamos aqui a falar de um homem de fé, estamos a falar de um pai de fé, mas também estamos a falar de um exemplo que todo aquele que professa ou que se chama de filho de Deus pode olhar nele e dizer que sim, porque é através dele que as nações foram todas abençoadas. E essa promessa que Deus vinha fazendo com Abraão, que esta lição retrata. E até agora, né, a gente percebe, né, que Abraão é apresentado um homem como a gente também, que teve as suas falhas, né, mas um homem que não perdeu a oportunidade, que não deixou de, em meio às suas falhas, né, de buscar, né, diante de Deus, né, confiar nas promessas de Deus. Né? Então, Abraão é um homem que se aproxima muito ao que nós somos,
a nossa realidade. E assim como ele foi um homem testado e na fé que ele teve, ele conseguiu superar até as suas próprias adversidades, suas falhas, todos nós também podemos alcançar. O primeiro tópico da lição, professor Mauro, é exatamente a prova da fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 17, diz o seguinte: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. E aí, professor, já imaginou, depois de tanto tempo, né, esperando a promessa ser cumprida, o filho da promessa chega, né, que é exatamente Isaque, né, de Abraão com Sara, mas agora, né, acontece alguma coisa, né? Deus, ele põe mais uma vez a fé de Abraão à prova, né? E o que foi que aconteceu aí nesse contexto? Conforme nós estamos aqui a falar deste homem de fé, Abraão, e também nós temos uma promessa de Deus que ela deve se cumprir em Abraão. E uma coisa muito interessante quando nós olhamos aqui na promessa, primeiro nós estamos aqui a olhar para Abraão, que já era de idade, mas a sua esposa era de idade também, e que, humanamente falando, biologicamente falando, não havia elementos para que ela pudesse conceber. Isto é, a promessa de Deus, na verdade, humanamente poderia ser colocado em dúvida. Mas nós aqui encontramos um Abraão que ele continuou a acreditar em Deus. Deus faz aliança com ele. E agora nós aqui encontramos este episódio deste teste, desta prova, onde ele é dado este filho da promessa que é o Isaac. E Deus pede dele para que leve esse filho da promessa para o sacrificar. Eu aqui acho muito interessante esse episódio. Primeiro porque, sendo filho de promessa, humanamente falando, eu acho que Deus deveria ter poupado o filho da promessa, porque é através dele, Isaac, que devia se reproduzir e encher todo mundo, igual àquilo que Deus disse, que a sua descendência vai ser como que as estrelas do céu. Mas é esse mesmo filho que Deus está pedindo a ele para poder sacrificar. Então, há duas lições aí. Primeiro, encontramos com Isaac, que apesar de saber que, porque ele perguntou quando eles iam a esse sacrifício, apesar dele saber que ia ao sacrifício, mas desta vez o pai não estava levando consigo o cordeiro para poder sacrificar. Ele pergunta. E o próprio Abraão diz que Deus proverá. Então, também temos uma outra lição. Chegados lá, Deus providenciou. Então, a lição que nós aqui encontramos é confiarmos em Deus. E aquilo que Deus queria de Abraão era poder Abraão mostrar a sua fé de forma indubitável, de forma muito reiterada, de que apesar de eu ter um único filho, eu entrego a Deus e Deus faz tudo aquilo que Ele quer através daquilo que é a promessa que Ele me dá. Então, é uma lição muito grande. E a lição também do menino. O menino aceitou. Então, porque se Abraão aceitou, mas Isaac pode dizer, eu mesmo não quero participar disso, né? Desse negócio aí com você e Deus. Mas assim, a capacidade de Isaac também de aceitar, né? Isso de uma demonstração, uma capacidade de resiliência muito forte e de fé também. Ele via certamente o exemplo de fé do pai dele. Mas, professor, nós temos uma pergunta aqui para testar o seu conhecimento também dos nossos ouvintes, né? Qual foi a prova que Deus submeteu a Abraão? Letra A, oferecer a melhor ovelha que Abraão possuía para Deus. Letra B, oferecer o seu filho Isaac. Qual a resposta correta? A letra B. Oferecer o seu filho Isaac, né? Mas Exato. Por que essa pergunta, essa resposta é a correta? Por que não a ovelha e por que o filho? Na verdade, nós quando lemos sobre este episódio, nós aqui encontramos uma prova de fé. E a prova de fé que Deus estava a colocar ao Abraão era de entregar o melhor que ele tinha. E o melhor que ele tinha naquele momento era aquele filho da promessa que Deus havia dado a ele, o seu filho Isaac. E Deus pediu para que ele pudesse sacrificar esse filho. Então, logo, fica correto que era o filho da promessa que tinha aqui. Muito bem, né? Então,
interessante, bem relevante essa questão. O segundo tópico é o cumprimento da promessa. Lá em Gênesis capítulo 22, verso 8, diz o seguinte: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Agora, estava ali, Abraão já tinha erguido o altar, estava com o filho dele, tudo preparado agora, e Isaac faz a pergunta: pai, e agora, cadê o cordeiro? E agora é um momento de aceitação de Isaac, que nós já ressaltamos no tópico anterior, mas é um momento muito difícil também para Abraão. Como é que a gente pode contextualizar esse cenário aqui, que é um dos cenários mais conhecidos das Sagradas Escrituras, um dos cenários mais relevantes e mais belos e mais lindos que a Bíblia apresenta sobre o testemunho de fé daquele que ficou, a partir desse ato, conhecido como pai da fé? Quando nós lemos no livro de Gênesis 22, versículo 6, mas eu de pegar a partir do versículo 7, diz: Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro ou holocausto? 8. Abraão respondeu: Deus proverá por si o cordeiro para o holocausto do filho. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que, naquela altura, para que pudesse haver o sacrifício para ser queimado, o holocausto, tinha que ter o cordeiro, que esse cordeiro devia ser sacrificado, ser colocado no altar, para que pudesse ser sacrificado a Deus. Mas o que estava acontecendo naquele incidente era diferente. De costume, acredita-se que Isaac ele sempre ia com seu pai para sacrificar. De costume eles levavam o quê? Um cordeiro consigo. Mas desta vez eles não têm nenhum cordeiro. E o Isaac, ele pergunta porque ele está vendo lenha, todo o cenário do sacrifício, mas que não tem o cordeiro. Então, foi quando ele pergunta, mas a resposta muito interessante que aqui nos é apresentado no versículo 8 do capítulo 22 de Gênesis. Abraão responde, ele diz que: olha, meu filho, Deus vai prover. Isso você acha que é um ato de fé de Abraão? É um ato de fé que, apesar dele não ter o cordeiro, apesar de Deus ter pedido, tudo de melhor que ele tinha naquele momento era aquele filho da promessa. E ele levou para sacrificar. E mesmo com a pergunta do filho, ele diz que Deus proverá. Eu acho que é aí onde ele coloca toda a providência sobre Deus. E é isso que nós também devemos ter. Quando nós nos encontramos numa situação em que somos provados a nossa fé, nós precisamos de deixar tudo nos braços de Deus, de confiar. Porque Deus, no momento certo, ele intervém. Então nós aqui encontramos o Isaac a perguntar e Abraão dar uma resposta certa no momento certo, a dizer que Deus proverá. E veja que quando olhou ao lado, quando já havia deitado o menino no altar para poder proceder com o sacrifício, um anjo clamou com uma voz e disse: Abraão, olha do seu lado. Abraão, quando olhou do seu lado, viu o quê? Um cordeiro. Ele pegou naquele cordeiro e sacrificou. Então, tudo isso para dizer que quando nós confiamos em Deus, Deus, no momento certo, ele intervém. Ele vai prover, né? Isso. Então, esse ato de Abraão, essa fala de Abraão é extraordinária, né? E serve de um testemunho para todo ser humano, né? Deus proverá. É verdade. Né? Foi a resposta de Abraão, né? Então, nós temos uma pergunta aí. Quem morreu no lugar de Isaac? Assinale a alternativa correta. Foi letra A, foi um servo de Abraão. Letra B, foi um cordeiro. De certeza que foi um cordeiro. E esse cordeiro, a letra B, né? Então, esse cordeiro representa o quem, professor? Na verdade, neste panorama abraâmico, nós aqui encontramos, primeiro, aquilo que nós falamos, é o teste da fé. Mas segundo, é a apresentação daquilo que é o plano da redenção. Aquilo que viria a acontecer com Jesus, que é o Cordeiro Imaculado de Deus, que é Jesus Cristo, que representa esse sacrifício que esse sacrifício que Abraão devia fazer. Era uma forma de antever o futuro, aquilo que ia acontecer com o Filho de Deus. Então nós aqui temos uma simbiose, aqui nós temos uma comparação entre aquilo que aconteceu na história abraâmica e aquilo que viria a acontecer
digamos, no futuro com a vinda de Jesus. Então Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Né? Isso. Então Isaac, na verdade, deveria morrer, porque a morte é para o homem. Mas isso é uma demonstração de que Jesus haveria de vir para morrer por Isaac, por Abraão e por todos nós. Seria isso? É verdade. Nós aqui não nos esqueçamos que encontramos duas coisas. A primeira coisa que nós temos que encontramos é um ato de fé. Mas outra coisa é um ato de simbolismo. Porque aquilo que aconteceu naquele momento, Abraão, ele foi mostrado aquilo que viria a ser o futuro através do quê? Daquele sacrifício, daquele cordeiro naquele momento. Aquele cordeiro veio abrir uma possibilidade de Abraão antever, de Abraão enxergar, vislumbrar aquilo que seria o quê? Que viria a acontecer. Então, logo, nós aqui encontramos que aquele cordeiro era de uma forma simbólica o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, agora vamos a um outro tópico, passado dessa parte, né? Vamos à posse da terra, né? Lá em Gênesis capítulo, que é o terceiro tópico, né? Gênesis capítulo 23, versículo 20, diz o seguinte, vem comigo na leitura, você aí também que está nos acompanhando. Assim o campo e a caverna que nele foram transferidos a Abraão pelos hititas como propriedade para a sepultura. E aí, agora nós temos aí, né, Abraão adquirindo, né, um local, um espaço que vai ser extremamente importante. Abraão já tinha aí, em média, 120 anos de idade, quando Deus lhe pediu para sacrificar Isaac. Portanto, né, Isaac tinha 20 anos e Sara tinha 110. 17 anos depois, Sara faleceu. Ela é a única mulher no Antigo Testamento que Deus ele dá o cronograma, né? Menciona o número de anos que ela viveu, mostrando aí também a relevância da história dessa mulher. E também a primeira mulher a tomar posse física da terra prometida. Como é que a gente pode entender esse momento aí de negociação de Abraão? Ele chega realmente no ponto, né? Depois de ter sido referendado ali em Moriá, né? A sua fé. Como é que a gente pode contextualizar aqui essa chegada de Abraão na Terra Prometida? É muito interessante este tópico. Número 1 que nós devemos ter aqui em consideração é que a terra que Deus havia prometido a Abraão era a terra de Canaã. Abraão devia sair de Ur dos Caldeus, onde morava com a sua família, ele devia ir para uma terra prometida. E nós aqui encontramos o mesmo Abraão, quando existe uma fome, ele sai de onde Deus disse ele deve ficar e vai para o Egito. Depois disso, ele volta. E isso tudo acontece quando ele volta. E uma coisa interessante aqui que nós temos, encontramos aqui a morte da Sara, que é a sua esposa, que Abraão ele vai negociar. Isto é, apesar de Abraão saber que aquele lugar Deus já havia lhe dado como promessa, e ele de forma muito aberta, ele vai negociar com aqueles que já moravam ali, com uma forma simbólica de que, olha, o fato de eu sepultar a minha esposa aqui, isso mostra que esta terra é a terra prometida. Então, nós ali encontramos um ato de negociação. Nós ali encontramos um ato em que Abraão, apesar dele saber, e ele foi negociar para ter a terra, não usurpar, e não fazer daquilo que ele quisesse, mas ele teve esse cuidado, digamos, de negociar com, digamos, os donos que já estavam ali. Ali, né, em Hebron, na caverna de Macpela, Abraão foi enterrado também, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó, Lia, José, né, seriam enterrados no mesmo lugar. Que coisa interessante, na representação simbólica desse espaço geográfico, né, em que essa família da fé foi acolhida, os seus restos mortais, né? Então a pergunta é uma pergunta, vamos ver se é simples, né, professor? Qual foi o local que Abraão e seus descendentes foram sepultados? Né? Letra A, em Hebron, na caverna de Macpela. Letra B, em Sodoma, na capela de Macpela. Número 1, a linha A. Em Hebron. Em Hebron, né? Na caverna de Macpela. O que é que você acha dessa representação simbólica desse espaço, dessa caverna? O que é que isso pode significar para a gente, né? Esse ponto, né? Na verdade, aquele lugar tem uma representação muito grande. Primeiro porque é na terra prometida que é Canaã.
Em segundo lugar, porque o relato bíblico de sepultamento da Sara, que não fazia parte daquela terra, vieram. Então, é muito fundamental. E depois Abraão morre e todos eles são enterrados ali na terra prometida. Por essa razão que muito mais adiante, o povo, quando foi para o Egito, tiveram que fazer o quê? Voltar. Deus teve que conduzir a volta deles para onde? Para Canaã, para voltar a tomar de novo a terra. Porque é ali naquela terra onde a promessa abraâmica começou. Massa. Muito bem. Quarto tópico, né? Vamos lá, estamos esquentando o estudo, né? Garantindo a semente, né? Lá em Gênesis capítulo 24, versículo 7, vem comigo na leitura, você também aí que está nos acompanhando. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo, a tua descendência daria esta terra. Ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes a mulher de lá para o meu filho. Né? E agora, professor, agora tem... Ali está Abraão, Isaac, e a descendência não pode parar, né? Não podia parar ali, porque Deus tinha dado uma promessa que Abraão seria pai de uma grande nação. Os teus descendentes serão como o quê? Como as estrelas do céu. Se era possível contar as estrelas do céu. Né? Então, portanto, agora, né, um relato também importante, né? Uma linda história de um relacionamento, né, extraordinário, né, que está ali combinado por um laço de fé entre Abraão, o servo Eliezer e Isaac, né? Seria a concretização de quê? Da perpetuação da descendência de Abraão através de Isaac. Aí seria a escolha da companheira de Isaac. Como é que se dá toda essa história e a relevância dela para todos nós? Na verdade, aqui no capítulo 24 de Gênesis, nós já encontramos lições muito fundamentais. Primeiro, que nós podemos analisar aqui nesta lição, é a mistura da descendência de Abraão com os cananeus. Isto é, Abraão, quando ele fala, a partir do versículo 3, 4, ele vai mais para diante, ele fala os motivos pelo qual o Eliezer, seu servo, ele deveria ir procurar da linhagem de Abraão a mulher para casar com quem? Com o seu filho. Primeira coisa que nós encontramos ali neste estudo é a junção. E Abraão, como ele já sabia o que é santo, o que não é santo, o que é puro, o que não é puro, ele teve esse cuidado, porque ele já sabia que se por acaso o filho pudesse casar com uma das mulheres cananeias, ele poderia se perder, porque tinham costumes pagãos que chocavam com aquilo que era a vontade de Deus. E o Isaac devia continuar a linhagem. Veja só, o Isaac devia continuar a linhagem, para essa linhagem ser mantida até o nascimento de Cristo, na linhagem de Davi. Então, esse pacto não devia se quebrar nunca mais. Por essa razão que houve esse cuidado para não se misturar com povos que poderiam vir a colocar em causa aquilo que é o projeto, aquilo que é o plano de Deus para a salvação. Bacana, né? E como foi a escolha, né? Como foi a escolha da mulher, né? Quem foi a escolhida e como foi escolhida? Isso não feriu o livre-arbítrio de Rebeca? Na verdade, eu até estávamos a comentar aí, a dizer que é só para a gente descontrair. Imagine se fosse hoje, né? Eliezer talvez poderia ter tomado aquela mulher para ele. Né? Ser confiado essa missão. Mas nós aqui encontramos que Deus tinha um propósito por detrás disso, mas não só. Nós aí encontramos a liberdade de escolha, porque veja que o tio da Rebeca, antes até de chegarmos no tio, nós quando formos analisar mais um pouco mais sobre o próprio ato da escolha desta esposa, este servo, ele pediu uma indicação divina. É uma outra lição aí, ele pediu uma indicação divina. Ele vai dizer que aquela que me der de beber de água, der também de beber os meus camelos, os meus animais. Essa, sim. E veja aqui, quando vieram as mulheres aí para cartar a água, para tirar a água como de costume, a Rebeca foi uma das que se compadeceu com ele quando ele foi pedir água. Ele foi servido água, o servo,
E depois disso, ela deu de beber todos os animais que o servo trazia. Eliezer pegou ali. É isto que eu queria que acontecesse. Este sinal que eu pedi. Que eu pedi. Esse sinal poderia envolver também que Rebeca ali demonstrava a virtude de ser a esposa, né, do filho do pai da fé. Isso, porque eu até ia concluir isso, porque em condições normais ela poderia ter dado de beber Eliezer, mas ela poderia ter se recusado de dar de beber o gado, dizendo que eu venho fazer meu trabalho, eu não posso levar tempo aqui. Mas nós aqui encontramos uma mulher virtuosa, uma mulher de fé, uma mulher virtuosa que, apesar de ser estrangeira, entendeu? Mas ela tratou bem, com carinho e amor. Então, Exato. Ele logo percebeu que este sinal é aquele que ele havia pedido a Deus. E coisa interessante, né? Eliezer, ele se submeteu não à vontade só de Abraão, mas à vontade de Deus para escolher, né, para trazer a pessoa certa para Isaac, né? E muitas vezes serve para a juventude também, procurar no Senhor o melhor sinal, né? A melhor resposta para aquela que vai ser o seu cônjuge, né? Então, aos jovens, nós gostaríamos de dizer isso. Peça a Deus, que Deus mostre a você a direção, mostre o sinal, mostre a melhor forma de você tomar uma escolha, porque o mundo está se destruindo também por casamentos que não tem nada a ver. Tem um pastor presbiteriano que escreveu um livro Em Busca da Costela Perdida. Ele diz o seguinte, que as pessoas estão atrás de quê? Da costela dos outros, mas não estão esperando a sua própria costela. Então é preciso que nós tenhamos o cuidado, o zelo na pessoa que nós vamos escolher. Existe a hora certa, o momento certo e a pessoa certa que Deus quer colocar. E às vezes você está aí sofrendo, meu querido amigo, minha querida amiga, sofrendo por uma pessoa que não tem nada a ver com você. Lembre-se de uma coisa, o mundo tem mais de 7 bilhões de habitantes, não existe apenas uma pessoa que pode te fazer feliz. Não vale a pena você sofrer por ele e por ela, se ela te faz sofrer. E como diz aquela música, esqueça, se ele não te ama, se ele não te quer, não chores mais, não fique assim. Não é? Por que você ficar chorando, não é, por um amor que não tem uma correspondência necessária e que não é da vontade de Deus? Mas vamos à pergunta agora, professor Mauro. Quarta pergunta. Quais os 2 pontos que se destacam nos planos de Abraão para escolher uma esposa para seu filho Isaque? Assinale a alternativa correta. Letra A oração de Abraão e de Isaque e a garantia de Eliezer direcionará o processo da escolha, né, daquela que seria a esposa de Isaque. Letra B, a oração de Abraão, de Eliezer e de Isaque, e a garantia de que Deus direcionaria todo o processo. Qual a resposta correta aí? Antes de eu entrar na resposta correta, me permita só um ponto muito rápido. Fica à vontade, professor. Sim, ele diz o seguinte, no capítulo 24, versículo 58, diz: chamaram, pois, Rebeca e lhes perguntaram: você quer ir com este homem? E ela respondeu: sim, quero. Então, Deus respeitou o livre-arbítrio de Rebeca, não foi Deus que trouxe, né? Armou a trama, não. Então, Deus deixou ela escolher. Né? Então, logo, nós aí temos o quê? Nós aí temos uma lição. Primeira lição é que a Rebeca não foi obrigada. Porque os tios perguntaram, os pais dela estavam ali, perguntaram, ela disse que quer ir. Mas também nós aqui encontramos livre-arbítrio. Exato. Mas já voltando à pergunta que qual a resposta correta? É a resposta B. Por quê? Porque a oração de Abraão, de Eliezer e de Isaque e a garantia de que Deus direcionará todo o processo é o que fez com que todo aquele processo saísse conforme a vontade de Deus. Porque houve oração, mas também houve a garantia de Deus. E uma coisa muito importante aí que o professor já tinha falado, que eu também gostaria de frisar, é o fato de deixarmos tudo nas mãos de Deus. Muitas das vezes, olhando para a nossa vida agora, jovens entram em depressão e muitas das vezes outros ficam decepcionados e querem ajudar a Deus, querem escolher por si o caminho por seguir ou com quem casar. E isso acaba dando em tragédias. Então, a lição muito grande para a juventude, não só para aquele que quer casar, é que a primeira coisa que a gente tem que fazer, tem que orar. Assim como Abraão, Eliezer, também o próprio Isaac orou, e todos oraram para que Deus pudesse mostrar a esposa que ele devia ter. Por quê? Há um perigo. Abraão tinha medo
de que se Isaac casasse com uma das mulheres cananeias, o que é que ia acontecer? A descendência ia ser Então é o que dissipada, acontece né? agora. Se nós somos o sacerdócio de Deus, nós somos o povo de Deus, remanescente de Deus, temos que ter muito cuidado com os relacionamentos que nós temos, porque eles podem nos desviar daquilo que é a vontade de Deus. Primeiro temos que deixar Deus falar mais alto, escolher por nós, mas isso tudo através da oração. Bacana, né? E aí a Bíblia diz também, há caminhos que ao homem parece direito, mas o final é caminho de morte. Muito cuidado nas escolhas, né? Peça a direção de Deus. Toda a nossa oração, né, no final da nossa oração deve ser que seja feita a tua vontade. Até na oração do Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade. Né? Tem que ser Deus. E tem que ser, né, a vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Vamos agora ao quinto e último tópico. E esse tópico também é interessante. Mais descendentes de Abraão. Abraão já tinha Isaac, já tinha Ismael, já tinha Isaac, mas lá em Gênesis 22, versículo 1 diz, e Abraão tomou outra mulher e o seu nome era Quetura. Né? Veja, Abraão ficou viúvo, já tinha o caso, né, de que foi para se dispersar a questão, mesmo não abandonando a Agar e a Ismael, né, dando a eles todo o aparato. Né? A Abraão agora perde Sara, né, sua mulher. Né? Abraão viveu 175 anos e, além de Isaac, ele teve um filho com Agar, né, mas teve mais 6 filhos com Quetura. Né? O que é que a gente pode entender desse contexto aí de Abraão? Né? Veja que o pai da promessa, ele não brincou em serviço, né? O pai da promessa, ele efetivamente ele queria deixar, né, o seu legado, a sua história. Mas porque era um contexto, professor Mauro e Jada, era um contexto cultural. Né? A herança do homem não estava naquele contexto em ter terra. Hoje o cara tem terra, tem carro, tem isso e aquilo outro. A herança de um homem, o maior prazer do homem, e a Bíblia até diz, os filhos são a herança do Senhor. Eram os filhos que ele descendia. E essa importância aqui, Abraão, ele fica viúvo, casa com Quetura, né, e tem mais o quê? 6 filhos. E aí, como é que a gente pode entender esse contexto? Esse contexto, o escritor da lição, ele começa a rebater uma das teses que alguns teólogos eles defendem, que Quetura era mesmo igual a Agar, mas aí coloca a diferença de que não é possível que seja Agar. É uma outra mulher que ele casou-se ou que ele teve depois da Sara. Mas aqui no no capítulo 25, versículo 5, ele diz, Abraão deu tudo o que tinha a Isaac, porém os filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presente e, ainda em vida, os separou de seu filho Isaac, enviando-os para a terra do Oriente. É aqui onde eu queria que a gente pudesse demorar um pouco. Por quê? Porque nós aqui encontramos o filho de promessa. O filho de promessa é o que é Isaac. Esse é um fato muito importante. Ponto número 2. Nós encontramos os filhos de Abraão que teve com Agar, aquela história de Agar, depois Ismael e outros filhos que teve. Mas também nós aqui temos a história de outros filhos que Abraão já vem tendo com Quetura. Mas só para ver que havia uma distinção entre os filhos da promessa, o filho da promessa que é Isaac e os outros filhos. A Isaac ele deu tudo. No capítulo 5 diz que Abraão deu tudo que tinha ao Isaac, mas os outros deu o quê? Deu presentes e fez o quê? Permitiu que eles se separassem desse filho da promessa, fossem para o quê? Para o Oriente. Então isso logo mostra que quando nós temos a nossa fé em Cristo, e Cristo tem algo por ele fazer nas nossas vidas, nós devemos ter o discernimento de não misturarmos. E Abraão tinha medo de que esse filho da promessa ficasse misturado com a influência que aquela família, que não era um filho de promessa de concubinas, poderiam talvez peregar aquilo que era a fé, aquilo que era o desempenho, digamos, do Isaac no futuro, já que ele ia morrer. Porque mais logo no capítulo 7, Abraão morre. Então, ele morreu enquanto já havia deixado tudo claro. O filho da promessa é aquilo que aconteceu com ele, os outros filhos que não são da promessa, que ele simplesmente deu presente e ele permitiu que eles pudessem se separar do filho da promessa. Exatamente, que coisa interessante, né? Aí, né? Deus ele reafirma, né, em Abraão quem era o filho da promessa. Né? Então, portanto, né, e a pergunta vai nessa direção. Agora, quinta e última pergunta. Dos filhos de Abraão,
com Sara, Agar e Quetura, qual foi o único a herdar a terra prometida? Assinale a alternativa correta. Logo, Foi Isaac? logo, Também. logo, Foi nem, dos nem filhos. vale a pena continuar, professor. É o Isaac. Mas será que não poderia ter sido Ismael ou um dos 6 filhos de Quetura? Na verdade, essa tese, ela cai por terra, porque no capítulo 5 Já deixa deixa claro que enviando-os para a terra do Oriente, isto é, separou aqueles filhos Exato. do filho da promessa. Logo, quem herdou a terra prometida foi o filho da promessa, o Isaac, não Ismael, nem outros filhos. Não adianta a pessoa ir encontro aquilo que Deus ele determinou. É verdade. Deus sabe de todas as coisas. E Abraão, ele entendeu isso, e Abraão compreendeu, mesmo ele não, vamos dizer assim, deserdando esses filhos, mas Abraão, ele aceita pela fé aquilo que Deus determinou na pessoa de seu filho Isaac. E para terminar a lição, o que é que nós poderíamos dizer? Como é que nós poderíamos resumir essa lição de hoje? Esta lição de hoje tem muitos ensinamentos. O primeiro ensinamento que nós encontramos é a fé. Se nós formos a ler aí no desenvolvimento, aí no estudo adicional, a irmã Ellen White, ela vinca aqui. A fé é muito fundamental, mas também nós encontramos aqui a antevisão daquilo que seria com o mundo, com a vinda de Jesus, porque o sacrifício que nós encontramos em Abraão é esse sacrifício que mostrava aquilo que seria quando Jesus viesse, que é o Cordeiro de Deus, sabe? Mostrava o Cordeiro de Deus. Mas outra coisa que nós encontramos como uma lição, as escolhas. Temos que ter muito cuidado com as escolhas, e não só. Temos que deixar a provisão de Deus. Porque muitas das vezes nós cometemos erros, muitas das vezes o próprio Abraão cometeu erros. Se nós formos a ver nas lições passadas, um dos erros que ele cometeu foi de ir para o Egito, outra coisa foi de ter dito a Sara para negar que era um marido e mulher. Mas redimiu-se porque ele voltou ao caminho de Deus. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar aqui para o caro amigo é que, olha, em tudo aquilo que nós formos a fazer, temos que chamar a Deus. Mas também, a última lição que eu gostaria de apelar aqui é a lição sobre a escolha da esposa do Isaac. O pai, Abraão, é que orientou ao servo Eliezer. E a pergunta que nós colocamos hoje, será que você tem orientado os seus filhos de como é que eles devem fazer as suas escolhas? Será que você tem chamado a atenção como pai, como mãe, como avô, como educador, aquilo que deve ser em relação às escolhas dos teus filhos? Então, a pergunta fica aí, porque se nós, os pais, falhamos, nós, educadores responsáveis pelas escolhas dos nossos filhos, falhamos, não mostramos o perigo, os nossos filhos podem se perder. Mas também uma lição, só para terminar, é que tudo temos que deixar nas mãos de Deus. Ok. Nós agradecemos ao professor Mauro pela participação, a você, meu querido amigo, minha querida amiga, mais uma vez, foi uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos participando todos nessa lição. Não se esqueça aí de compartilhar o nosso canal, dar um like aí, né, para o canal ficar vivo, ativo, né, e com essas participações maravilhosas do professor Mateus, de professor Mauro e outras pessoas também que vão participar. E que Deus continue nos abençoando sempre. Um abraço a todos e a todas.